salvação, cura, prosperidade, libertação. Acompanhe agora Paz e Vida no seu lar, com João Ribe Palharim. Apresentação, Pastor Leonardo Pinheiro. Olá você amigo, olá você querida, que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus, você, a sua casa e toda a sua família. Já desejo a você um ótimo início de noite, que Deus prepare seu coração, prepare a sua vida, para que as bênçãos de Deus alcancem você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje, sábado, estamos aí antecedendo, o primeiro dia da semana, que é domingo, domingo do Senhor, domingo da família de Deus. E esse domingo é todo especial, por quê? Porque estamos na campanha de oração de 7 orações para 2026, o ano dos conquistadores com a unção da restituição em dobro. Então prepare-se para viver coisas grandes e poderosas de Deus em sua vida. A nossa sede estadual está localizada na Avenida Senador Salgado Filho, 1950, em Lagoa Nova, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Também estou filho na fé do pastor João Ribe Palharim, que, na minha opinião, além de ser o fundador e também o nosso presidente vitalício, é o maior ganhador de almas de toda a América Latina. E daqui a pouco, uma ilustração do Reino de Deus e uma mensagem dos encontros de paz e vida para abençoar você e toda a sua família. Desde já também, já disponho para você o número do SOS Oração aqui de Natal. É o 30 26 34 47, tá bom? Pode gravar esse número, faça a sua ligação, peça a oração, peça o conselho, peça a palavra de Deus e certamente os conselheiros estarão abençoando você em nome de Jesus. Está no ar o programa Paz e Vida no seu lar. Paz e É amanhã, domingo, meu amigo e minha amiga, que a sua vida ela vai mudar. Mas não é simplesmente um jogo de sorte, como a gente vê muitas pessoas hoje, que até mesmo está aí acarretando em muitas vidas o vício, o vício da jogatina, o vício triste de estar ali sempre jogando jogo de azar e perdendo tudo. Não. A vida vai mudar porque os céus se abrirão sobre você. Sabe aquele estado que você está vivendo hoje? Que você está sofrendo agora, esse cativeiro que você está preso? Deus vai arrancar de você desse cativeiro, vai fazer você conquistar e se porventura você perdeu alguma coisa, Ele vai restituir em dobro tudo aquilo que você perdeu. Você perdeu sua família? Você perdeu o seu casamento, Você perdeu aí seu filho, sua filha para as más companhias, para as drogas, para os traficantes, para as facções. Você perdeu aí, seu pai, a sua mãe para a bebida, para as drogas ilegais. Você tem perdido, o seu trabalho, o seu emprego. No final do ano, a porta se fechou para você. Você é vítima de uma maldição, que liberaram contra a sua vida através de palavras e até hoje a sua vida não vai para frente, você não consegue conquistar. Você perdeu a sua saúde, perdeu a sua paz, você hoje tem que tomar medicamentos fortíssimos para poder dormir porque uma insônia se apoderou de você. Você hoje está sofrendo porque, infelizmente, você teve um trauma no passado que até hoje você não consegue superar. E com isso veio depressão, veio ansiedade, veio as fobias, os medos, e você não consegue mais, desenvolver, você não consegue mais crescer na vida, porque infelizmente você tem medo disso. Você tem receio de estar vivendo coisas novas. Até hoje você usa o mesmo chinelo, veste a mesma roupa, come a mesma comida, vai aos mesmos lugares,
porque você não consegue sair daquela bolha que se formou ao teu redor. Deus, Ele tem sim a saída para a sua vida. Tenho certeza absoluta disso. E por que eu digo isso? O povo de Israel, eles estavam clamando a Deus, pedindo a saída, uma resposta para Deus. E Deus enviou o libertador, que foi Moisés, que tirou o povo do Egito. Sabe? Tirou o povo do Egito. Mas chegou um momento que eles estavam parados de frente ao Mar Vermelho e tiveram que recuar. Mas quando recuaram, eles estavam em Pi-Hairote, ou seja, num beco sem saída. Para você ver que muitas das vezes o homem por si só, ele não tem a direção certa. É como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem. Né? A pessoa até quer sair da situação, até usa a força, mas não consegue. Foi quando Deus trouxe ali a resposta para cada um deles. Que Deus abriria um caminho no meio do mar. Sabe essa dificuldade que você está passando hoje? Esse impossível que está travando a sua vida agora? Você sabe aquela situação que você fala assim, meu Deus, olha, qualquer coisa eu vou ter que voltar para o Egito, voltar para o mundo, vou voltar para as coisas, ou seja, eu estou escravo, escravizado ainda. Deus, Ele quer abrir um novo caminho para você. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova história. Ele quer virar a sua página, um novo ciclo. Ele vai iniciar na sua vida em nome do Senhor Jesus. E que dia é esse, pastor? É amanhã, aqui comigo na Paz e Vida. É amanhã, amanhã mesmo. Pode vir. Deus vai trazer algo novo para a sua vida. E prepare-se, porque as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida em nome do Senhor Jesus. A promessa de conquistar, a promessa de estar vivendo coisas novas, Deus, Ele vai garantir para a sua vida em nome do Senhor Jesus. E se porventura você tem perdido, você vive hoje uma frustração porque você perdeu e até receio, né, de querer fazer novamente, empreender novamente, de conquistar porque você perdeu. Deus, Ele vai restituir novamente a sua vida. Você viverá coisas novas em nome do Senhor Jesus e tenho certeza que a restituição será em dobro para mostrar como Deus é grande na sua vida. Está duvidando? Então faça o seguinte, venha fazer essa campanha de 7 orações, 2026, o ano dos conquistadores com a unção da restituição em dobro. Pode vir, venha. Se você fizer exatamente o que eu lhe falar no altar de Deus, e não acontecer nada com você, nem precisa vir mais na Paz e Vida. Eu não lhe chamo mais você para vir para a igreja. Não chamo mais você. Pode ir para qualquer outro lugar. Mas, se Deus fizer, eu quero 2 coisas que você faça. Primeiro, receba Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, que você testemunhe. Que você declare que Deus fez na sua vida, que fez você conquistar e fez você viver a restituição em dobro. Combinado assim? Combinado? Então tá feito. Amanhã, domingo, aguardo você. Que hora você vai vir? Eu vou estar de manhã cedo logo, tá? E só vou sair depois que a última pessoa for para casa totalmente abençoado por Deus. 6 da manhã a igreja está aberta. Às 6h30 começa o primeiro encontro. Tá? O segundo começa às 8 da manhã, o terceiro às 10 horas da manhã, o quarto às 3 da tarde e o quinto horário às 6 horas da tarde. Então, depois que acabar a reunião, todos foram embora abençoados, aí sim eu volto para minha casa feliz, porque eu sei que Deus fez algo maravilhoso na sua vida. Então veja aí o melhor momento, o melhor horário para você estar conosco aqui na Paz e Vida. Avenida Senador Salgado Filho, 1950, em Lagoa Nova. Compareça. Você, que sempre quis conquistar saúde perfeita, libertação de vícios e alegria de viver.
Eu tive leucemia quando eu tive 12 anos de idade. Fiz 3 anos e meio de quimioterapia e depois disso eles me falaram que eu não poderia engravidar, que para isso teria que fazer um tratamento, né? E aí a gente começou a ouvir a palavra através da rádio. E lá eu ouvi um testemunho de uma mulher que não podia engravidar e um dia engravidou de gêmeos. E eu tomei posse do testemunho dela. Saí de lá dizendo pro meu esposo, não, breve você tá grávida. E 2 meses depois, eu falei pro meu esposo, tô grávida, tenho certeza. E aí, pra glória do Senhor, hoje a gente tem o Diogo, ele é o xodó da igreja, todo mundo conhece, tá lá na escolinha. Tá lá na escolinha. Isso é um sonho que Deus te deu. Sim, ele é o nosso sonho, o nosso milagre realizado. Prepare-se. Amanhã, domingo, acontece na Paz e Vida a campanha de 7 orações que vai transformar você em um grande conquistador. Porque já está profetizado que 2026 vai ser o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Amanhã, domingo, em todas as unidades da Paz e Vida. E você, que já teve tudo isso e perdeu, o Deus da restituição vai trazer tudo para você. 2026, o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Anote, amanhã domingo, em todas as unidades da Paz e Vida. Às 8 da manhã, às 3 e às 6 da tarde. E na nossa sede, além desses horários, também às 6h30 e às 10 da manhã. Em Natal, Avenida Senador Salgado Filho, 1950, ao lado da Passarela. Para mais endereços de Paz e Vida no Rio Grande do Norte, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Domingo agora eu vou entregar para você esse livro espetacular, que não vai apenas fazer você ter um conhecimento bíblico ou teológico, mas vai ajudar e fazer você ganhar toda a sua casa, toda a sua família para o Senhor Jesus. O título do livro é Jesus Mandou. A gente sabe que muitas pessoas, hoje, no nosso território nacional, se diz cristão, mas, infelizmente, desconhece a palavra de Deus. Você vai receber gratuitamente em todas as igrejas da Paz e Vida. Então, aguardo você na Avenida Senador Salgado Filho, 1950, em Lagoa Nova. Tenho certeza absoluta que você viverá a bênção de Deus na sua vida e você vai ganhar toda a sua casa para Jesus. Esse livro, Jesus Mandou, eu já li. Tem 106 páginas para você ler. Também muitas figuras que vão fazer você entender e compreender muito acerca do novo nascimento. Certamente, você lendo esse livro, Deus vai abençoar você e toda a sua família. Lembrando que é gratuito. Chegue cedo para garantir o seu. Tá certo? Chegue cedo para garantir o seu livro. Jesus Mandou, em todas as igrejas da Paz e Vida. Quantas coisas as pessoas chamam de vontade de Deus, mas que Jesus nunca mandou. E quantas coisas Ele mandou que as pessoas, em sua grande maioria, ignoram. O cristianismo moderno acumulou tradições, rituais, frases feitas, mas chegou a hora de voltar ao principal, voltar ao fundamento, voltar ao que Jesus realmente mandou. Este domingo, você vai receber de graça o meu novo livro, Jesus Mandou. Simples, direto, transformador. 120 páginas e totalmente colorido, grátis de verdade. Se você quer aprofundar sua fé, reafirmar seu propósito e alinhar sua vida com a palavra de Deus, não falte. Neste domingo, na Paz e Vida, em 3 horários. 8 horas da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde. E em nossas sedes estaduais, mais 2 reuniões, às 6h30 da manhã e também às 10 da manhã. E na segunda-feira, às 10 da manhã e 7 da noite, somente na sede nacional, bem como na quinta-feira, às 7 horas da noite.
Um livro, geralmente, pode mudar uma história, mas este livro, Jesus mandou, vai mudar o seu futuro. Domingo agora, na Paz e Vida, e leve quem você ama. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Chegamos agora ao momento da ilustração do Reino de Deus. E hoje, com o tema, o homem infeliz. É com alegria que eu chamo agora meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim. Um homem vivia na sua casinha no interior, no meio do campo, na zona rural, mas ele era muito infeliz. A mulher grávida de mais uma criança. Ele já tinha 5 filhos. Trabalhava lá na roça. Tinha lá uma criação de meia dúzia de galinhas. Queria ter mais. Tinha uma vaca. Queria ter mais. Ele tinha uma cabra. Queria ter mais. E ele tinha um cachorro vira-lata. E ele estava infeliz com aquela vidinha. Ô vidinha besta, ele pensava, que vidinha chata. Aí, ele foi até a cidade e procurou o homem de Deus. E reclamou que ele era muito infeliz. Ele queria uma casa arejada, uma casa espaçosa, uma casa grande, uma casa maior. Ele queria ter mais coisas. Ele queria prosperar, subir na vida, ter uma casa mais ampla, uma casa melhor localizada. Ele falou que ele era infeliz por causa da casa que ele tinha. Se ele morasse numa casa maior, ele seria feliz. O homem de Deus o escutou, tomou nota do endereço e falou: eu vou na tua casa, eu vou transformar a tua casa num lugar arejado, espaçoso, confortável, um lugar iluminado. E o homem ficou todo contente. Oh, que maravilha! Quando o senhor vai lá? Amanhã mesmo eu vou na tua casa e vou fazer esse milagre. Então, aquele homem ficou muito contente com aquela promessa. Mas o homem de Deus disse para ele: porém, você vai ter que me obedecer à risca. E vai ter que fazer tudo o que eu mandar. Se você não fizer tudo o que eu mandar, o milagre não vai poder se realizar. Aí o homem disse: eu faço, pode deixar que eu faço, o que o senhor mandar eu faço. Não, você tem que me prometer, por Deus, que você vai fazer tudo isso. E o homem prometeu, por Deus, que ele faria tudo o que o homem de Deus lhe mandasse fazer. Olha, mas você não pode discutir nada, tem que fazer como eu mandar. E o homenzinho disse: não, pode deixar que eu vou te obedecer. Por mais absurda que seja a ordem, eu vou obedecer cegamente. Ah, então tá bom, então você vai receber o milagre. Amanhã eu vou lá na tua casa e vou começar o milagre. O milagre vai demorar 7 dias. Mas você vai ter que me obedecer dia por dia. Tá bom. Então, no dia seguinte, o homem de Deus apareceu lá na casa, no interior, na zona rural. E lá estava o homenzinho esperando por ele, a mulher grávida, 5 crianças pequenas, a cabra, a vaca, as galinhas. E o homem de Deus disse para ele: olha, eu vou começar o milagre agora. Você quer que a sua casa se transforme numa vivenda confortável e arejada. Então me obedeça. Vai buscar a tua vaca, a mimosa. Aí ele foi lá e trouxe a mimosa. Fala: agora entra com a vaca, a mimosa, entra e coloca a mimosa dentro do teu quarto. Mas homem de Deus, olha, lembra do que você me prometeu. Você prometeu me obedecer. Ah, é mesmo, desculpe. Então eu levo a mimosa para o meu quarto. E colocou a vaca no seu quarto. E agora? Agora deixa ela lá. Deixa ela lá. Eu volto aqui amanhã. Aí o homenzinho
achou estranha aquela ordem. À noite, quando eles foram dormir, foi um tormento. A vaca, dentro de casa, começou a urinar no quarto, começou a fazer sujeira dentro do quarto, começou a comer o colchão que era de palha, e ficou aquele cheiro insuportável. Aquela noite foi um inferno. O homenzinho ficou apavorado. No dia seguinte, chega o homem de Deus e diz para ele: olha, eu já vi que você vai receber o milagre. Sim, homem de Deus. O que eu faço agora? Eu tiro a vaca? Não. Você pega a tua cabra. Traz a tua cabra aqui. O homenzinho ficou desconfiado. A cabra? Traz a cabra aqui. Aí trouxe a cabra. Fala: agora pega essa cabra e coloca também dentro da tua casa, lá na cozinha. A cabra? Mas homem de Deus, olha, você não prometeu me obedecer? Coloca esta cabra lá dentro. Sim senhor, me desculpe. E colocou a cabra. Naquela noite também foi um tormento. Na hora deles comerem, a cabra fazia barulho. A cabra conseguia comer o mantimento deles. Começou a fazer sujeira. Você já viu sujeira de cabrito, como é que é? Aquelas bolinhas. Começou a espalhar aquelas bolinhas pelo chão da casa. E a vaca também, espalhando aquele monte de sujeira pela casa. A mulher ficou tão envergonhada, com medo que algum vizinho visse eles com a vaca e a cabra dentro de casa, que ela fechou todas as janelas, inclusive pelo resto daquele dia. Quer dizer, o cheiro lá dentro ficou insuportável. Foi um tormento aquela noite. No dia seguinte, o homem de Deus aparece. O homenzinho estava esperando por ele. Ai, homem de Deus, o que eu faço? Olha, você vai receber o teu milagre. Recolhe todas as tuas galinhas que estão aí no quintal ciscando. As galinhas, todas. O homenzinho já ficou desconfiado. O que eu faço com elas? Coloque dentro da tua casa. Mas homem de Deus, olha, você prometeu não discutir as minhas ordens. Coloque todas as galinhas dentro de casa. Aí ele colocou as galinhas dentro de casa. Pelo resto daquele dia, as galinhas começaram a fazer sujeira, botava ovo e quebrava lá no chão. Foi um desespero só. As galinhas se empoleiravam em cima da mesa, ciscavam no prato deles, subiam no fogão de lenha, um horror. Foi um tormento e a casa fechada. No dia seguinte, o homem de Deus aparece e o homenzinho estava desesperado. Ai, homem de Deus, quando é que eu vou receber o meu milagre? Você está quase recebendo o teu milagre. Hoje é o 3º dia. Agora o 4º dia. Eu não te falei que em 7 dias você vai receber o milagre? Então agora você pega, tira a primeira vaca de dentro da tua casa. Aí o homem foi lá e tirou a vaca. E agora? Bom, agora é só isso. Tira a vaca de dentro de casa. Eu volto amanhã. No dia seguinte, o homem de Deus apareceu. O homenzinho estava esperando por ele. E agora? Bom, agora você tira a cabra de dentro da tua casa. Tirou a cabra. E no dia seguinte, o homem de Deus apareceu. E o homenzinho perguntou: e agora, o que é que eu faço? Bom, agora você tira todas as galinhas. E já era o 6º dia. Olha, você vai receber o teu milagre. Amanhã eu vou fazer o milagre. Amanhã você vai ser um homem feliz. E agora, o que é que eu faço? Então, agora você pega e limpa toda a tua casa. Limpa a tua casa. Toda a sujeira que está lá, limpa. Usa a tua família e limpa a casa. E amanhã eu volto para ver o milagre. No dia seguinte, o homem de Deus voltou. O homenzinho estava alegre, estava feliz, a mulher estava feliz, as crianças estavam contentes. Então, o homem de Deus falou: e aí, como é que você está? Ah, homem de Deus, você não queira saber como eu estou feliz, como eu estou alegre. Minha esposa está feliz, a minha casa está arejada, iluminada, está limpa. Eu não falei para você que eu ia transformar a tua casa num lugar limpo, confortável, arejado, iluminado? Ah, homem de Deus, a minha casa é maravilhosa, a minha família é maravilhosa. Como eu estou feliz, como eu estou contente. Onde se aplica essa ilustração?
onde está esta ilustração dentro da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, o Senhor Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia nos ensina a estarmos contentes com aquilo que temos. O apóstolo Paulo dizia: eu aprendi a ficar feliz. Se eu tenho muito, estou contente. Se eu tenho pouco, estou contente. O Senhor Jesus disse: a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância daquilo que possui. A felicidade do homem não está nos seus bens, não está nas suas propriedades, nem no seu ouro, nem na sua prata, mas a alegria do homem está em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que ilustração belíssima que você acabou de receber agora do pastor João Ribe Palharim. E se você gostou de verdade e quer receber gratuitamente, eu posso enviar para você neste exato momento. Envie a palavra contente para o WhatsApp que aparece para você aqui agora, neste exato momento, tá bom? Pode enviar, automaticamente chega para você aí de forma gratuita. Mas saiba que todos os dias, nessa mesma programação, nesse mesmo horário, uma ilustração nova, contada pelo meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim, que agora mesmo tem algo de Deus para o seu coração. Eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus prometeu 7 milagres para quem lhe é fiel. Quinto, Fim da maldição da esterilidade. E o vosso trabalho não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Veja se isso está acontecendo com você. Trabalha, se esforça, faz horas extras, 2, 3 empregos e nunca tem nada. Isso tem acontecido na sua vida? Poxa, há anos, pastor João Ribe, eu estou nessa peleja. Sou uma pessoa trabalhadora, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa esforçada, mas não consigo nunca comer do fruto do meu trabalho. Pois é porque o seu trabalho está com a maldição da esterilidade. Tem gente que pensa, eu nasci para ser pobre. Não é isso não. É a maldição da esterilidade que está no seu trabalho, no seu esforço. Deus tem que tirar essa maldição e Ele promete fazer isso se você provar para Ele que é fiel no santo dízimo e nas ofertas alçadas. João Ribe, meu dinheiro não dá nem para mim, como é que eu vou dar para Deus o dízimo e a oferta alçada? Experimente. Coloque Deus em primeiro lugar. O Senhor diz assim: Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Enquanto você ficar dizendo que não sobra nada para ser fiel, você não vai ser abençoado e a maldição da esterilidade vai continuar no seu trabalho. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, devolver o santo dízimo e a oferta alçada, aí você estará dando um testemunho para o céu que não confia no dinheiro, mas em Deus. E aí Deus vai te abençoar. Primeiro, você faz para Deus e depois Deus faz para você. Olha o que ele diz. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deposite o seu santo dízimo e a sua oferta alçada na conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco. Anote por gentileza. Agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Vou repetir para você conferir se anotou direito. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. E se você quiser fazer um Pix, é muito mais prático e rápido, não precisa nem ir no banco, não é? Faça nessa chave Pix, que é o número de celular dos pregadores do telhado.
Salve, inclusive, este número. Anote, por favor. 11 9 7737 7677. Vou repetir a chave Pix celular dos pregadores do telhado. Confere aí se anotou direito. 11 9 7737 7677. Se você for fiel, Deus vai provar para você também que Ele é fiel. Acredite no Senhor e lembre-se, a sua fidelidade glorifica o nome do Senhor e salva vidas. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. É isso mesmo, que bênção, que bom que você falou sim para os pregadores do telhado, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você grandemente em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza absoluta, você está investindo em almas, investindo em vidas e a recompensa virá em nome do Senhor Jesus para a sua vida. Muito obrigado pela sua generosidade. Flashes de Fé, com João Ribe Palharim. Essa é a vontade do Pai. Não tem outro jeito. Ele vai ter que abraçar a cruz. Ele vai ter que derramar todo o seu sangue. Ele vai ser sacrificado. Porque se isso não acontecer, nem caridade, nem esmola, nem teoria de reencarnação, nem nada, nem boas obras, nada trará esperança para a humanidade. Porque há um só nome, dado entre todos os nomes, pelo qual devamos ser salvos, diz a palavra, e o seu nome é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Não há outro meio, não tem outro jeito. Quem quiser ser salvo tem que entregar a vida para Jesus e se banhar no seu sangue. Aguardo você amanhã, domingo, aqui na Paz e Vida, às 6h30 da manhã, às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde, como também às 6 horas da tarde. Avenida Senador Salgado Filho, 1950, em Lagoa Nova. Compareça. youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse, inscreva-se, curta, compartilhe e seja edificado. Temos Paz e Vida em Goianinha, você amiga de Goianinha, temos Paz e Vida em Goianinha. Pastor Rian Ítalo aguarda por você amanhã, domingo, às 8 da manhã, às 3 da tarde e também às 6 horas da tarde. Na Rua Vereador Cícero Carlos de Lima, número 196, no bairro de Novo Horizonte 2. Também temos Paz e Vida na Zona Norte de Natal. Pastor Felipe Lima espera por você, na Avenida Paulistana 2093. E atenção você, amiga de Mossoró. Também temos Paz e Vida em Mossoró. Amigos e amigas de Mossoró, vocês têm também a Paz e Vida aí, bem próximo de você, que está na Avenida Alberto Maranhão, número 998, bem em frente ao Mercado Público de Mossoró. Pastor Cícero Oliveira aguarda por você, ou na Paz e Vida mais próxima da sua casa. Compareça. Vivemos uma geração onde a maioria diz seguir a Cristo, mas nunca parou para perguntar o que Jesus realmente mandou. Neste domingo, você vai descobrir. Meu novo livro, totalmente gratuito, será entregue a todos pelos pregadores do telhado. Jesus mandou é um guia revelador
que vai tirar véus, esclarecer dúvidas e reacender a sua fé. Neste domingo, na Paz e Vida, às 8 horas da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde, e nas sedes estaduais mais 2 horários, 6:30 da manhã e 10 da manhã. E na segunda-feira, às 10 da manhã e 7 da noite, com meu filho pastor Giancarlo, e na quinta-feira, às 7 horas da noite, com a minha filha Bianca Palharim. Jesus mandou não é um livro para a estante, é um livro para transformar a sua vida e a sua família. Chegue cedo e garanta seu exemplar gratuito, imperdível. Chegamos ao momento mais importante dessa programação. Já peço logo a sua ajuda, amigo e amiga, porque eu sei que você ama as mensagens do Reino de Deus ministrada pelo meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim. Vamos aumentar o alcance, dessa mensagem? Você pode agora fazer isso? Pegue o seu WhatsApp agora. Isso mesmo, pegue o seu WhatsApp e envie para todos os seus contatos do WhatsApp, grupos de família, de amigos, pessoas queridas que você tem no seu WhatsApp, envie agora dizendo, olha, vai começar agora a mensagem do Reino de Deus, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Vamos assistir, põe agora na TV Feliz. Isso mesmo, manda colocar agora na TV Feliz, tá bom? E o tema de hoje é a declaração de Yeshua. E a palavra-chave está em João capítulo 7, versículo 39. É com muita alegria e satisfação que eu chamo agora meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim. Neste momento tão especial de adoração a Deus, quando João Ribe Palharim proclamará com unção e autoridade a poderosa e infalível Palavra de Deus, convidamos você e sua família a entrar conosco na presença de Deus. Vamos assistir. Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler aqui o versículo 39. Acharam? No último dia da festa dos tabernáculos, Jesus fez uma declaração que a princípio muita gente não entendeu. Mas o apóstolo João, com a revelação da palavra, fez esse esclarecimento que eu vou ler para você no versículo 39. Explicando o que Jesus quis dizer. João escreveu assim: e isso disse Jesus do Espírito. E está vendo que Espírito aí é com letra maiúscula? Então, não está se referindo nem a espíritos humanos e nem está se referindo a espíritos de anjos, porque o Evangelho diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados a nosso favor, para nos ajudar. Mesmo o anjo sendo um espírito, ele é um espírito com letra minúscula. E também não é qualquer outro tipo de espírito. A letra maiúscula aí mostra que Jesus está falando do Espírito de Deus. Amém? O maior e mais poderoso de todos os espíritos, porque Jesus disse, Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, João, explicando o que Jesus quis dizer, escreveu, e isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo, está vendo, para esclarecer, que esse Espírito aí não é um Espírito qualquer, é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Quer dizer que quando Jesus falou aquilo, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então,
A declaração que Jesus fez na festa dos tabernáculos a respeito do Espírito Santo era uma promessa a se receber logo, brevemente, porém, somente os que crescem. Então eu vou reler o versículo 39. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Agora eu leio mais uma vez, e quem está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, repete em seguida. Vamos lá. E isso disse ele, bem alto, e isso disse ele, do Espírito, que haviam de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Quem crê que isso aconteceu? Que quando Jesus fez aquela declaração na festa dos tabernáculos, o Espírito Santo ainda não estava na terra. Quem acredita nisso? Quem estava na terra era Jesus, o Espírito Santo não. Era Jesus. Quem crê nessa palavra? Então desocupe as mãos e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu Espírito, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Oh glória, glorifique a igreja. Dá glória, glória, glória. Continua, continua. Não pare. Você que está nos ouvindo à distância, pela rádio, pela TV, pela internet, pelo YouTube, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco aonde você estiver. Oh glória, dá glória, glória, glória. Oh glória. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber todo este louvor, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. E sobre cada vida que te glorifica, derrama agora do teu Espírito, derrama agora do teu poder, derrama a tua virtude sobre cada vida. Pai bendito, vem com teu Espírito sobre o mensageiro, unge os lábios do pregador, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Podem sentar, por favor. Qual foi a declaração de Jesus naquela festa, no último e mais importante dia da festa dos tabernáculos, já que a festa durava 7 dias seguidos, e cada dia a pessoa tinha que sair da sua barraca, da sua tenda, do seu tabernáculo, ir para o templo, dar uma volta no altar e retornar para a sua tenda. E no 7º dia, o adorador deveria vir ao templo e dar 7 voltas. Assim como os israelitas fizeram para conquistar Jericó. Então, naquele último grande dia de festa, Jesus, vendo o sacerdote derramar água do tanque de Siloé, que significa o enviado, derramando a água através de um vaso de ouro, enquanto o povo gritava, Hosana, Hosana, que em hebraico significa, salva-nos, nós te rogamos. Naquela hora, Jesus, cujo nome hebraico é Yeshua, Yeshua significa Deus Salvador, o Deus que salva, o povo clamando por salvação. Naquele momento, Jesus se coloca na frente do altar, abre os braços e faz essa declaração.
Está no versículo 37. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. É para quem tem sede. Ele não faz nenhuma outra exigência. É para quem quer. É para quem está com sede do Espírito de Deus. Sede da presença de Deus. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Olha só, tem que crer em Jesus, como diz a Escritura. Rios de água viva correrão do seu ventre. Crer em Jesus, como diz a Escritura. Não como as religiões dizem. Porque cada religião fala uma coisa de Jesus. Tem religião que diz que Jesus só desmaiou na cruz e não morreu. Que depois lá no sepulcro ele acordou, saiu, falou com os discípulos e foi morar na Índia, onde está sepultado até hoje. Algumas religiões ensinam isso. Crer em Jesus como diz a Escritura e não como as religiões dizem. Porque tem religião que diz que Jesus ressuscitou em espírito, o que é uma aberração, uma contradição, porque ninguém pode ressuscitar em espírito. Crer em Jesus, como diz a Escritura. E o que a Escritura diz? Que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, no ventre imaculado de uma virgem chamada Maria. E que ele foi concebido ali pelo próprio Deus, anunciado pelo anjo Gabriel. E ele nasceu. E no seu nascimento houve uma grande comoção e perseguição, de modo que todos os meninos de 2 anos para baixo foram assassinados, na esperança de Herodes o Grande matar o Salvador que tinha nascido. Creio na Escritura que diz que ele foi morar no Egito, levado pelos seus pais, José e Maria, que ficou ali aproximadamente 2 anos e depois retornou para Israel e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Por isso que ele é conhecido como Nazareno. A Escritura diz que ele ficou em Nazaré e era submisso ao pai adotivo e à sua mãe, e viveu ali até aos 30 anos de idade. E que aos 30 anos de idade ele saiu de Nazaré e veio no Rio Jordão para se batizar nas águas. E que quando ele foi batizado e saiu das águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele foi o primeiro ser humano de carne e ossos a ter no seu corpo o Espírito de Deus, o primeiro tabernáculo de Deus, o templo de Deus. E uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu creio que ele saiu dali e foi para o deserto ser tentado pelo diabo, e ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber, mas permaneceu fiel e venceu o inimigo naquele primeiro combate. E saindo do deserto, ele começou a pregar o evangelho e dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele não começou a anunciar: olha, irá chegar ou está chegando. Ele passou a anunciar: é chegado o reino dos céus. Eu creio que Jesus anunciou a chegada do reino para todos que quisessem ouvir e acreditar. Creio na Escritura que diz que ele curou doentes, cegos, aleijados, mancos, ressecados, leprosos, surdos, mudos, paralíticos. Eu creio que Jesus Cristo expulsava demônios, porque a Escritura diz isso. Eu creio que ele viveu sem nenhum pecado, resistiu a todas as provações, ataques e tentações, porque até os demônios se ajoelhavam diante dele, apavorados, e diziam: tu és o Santo de Deus. Eu creio nesse Jesus santo, puro, mais sublime do que o céu. Não pecou nem em pensamento, nem com os olhos, nem no coração. Eu creio que esse Jesus acalmava tempestades, conversava com o vento e acalmava as ondas do mar.
Eu creio nesse Jesus que quando via alguém passando necessidade, multiplicava pães e peixes para matar a fome de milhares de pessoas. Eu creio nesse Jesus que transformou água em vinho, nesse Jesus que andou sobre as águas. Eu creio, conforme diz a Escritura, que Ele ressuscitou 3 mortos. O filho da viúva de Naim ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Eu creio nesse Jesus que tem poder sobre a morte. Eu creio nesse Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu creio nesse Jesus que foi preso e sofreu o mais rápido e acelerado julgamento judicial, e que apenas em uma madrugada ele foi julgado, condenado, sentenciado, e às 9 horas da manhã daquele dia, já executado, crucificado. Creio que ele ficou agonizando na cruz, vertendo o seu sangue puro e santo até as 3 horas da tarde. Eu creio que mesmo pendurado na cruz, ele liberou perdão para a humanidade pecadora. Eu creio que mesmo pendurado na cruz, os pregos não o impediram de salvar o ladrão arrependido que estava do seu lado direito. E ele disse: eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu creio nesse Jesus que diz a Escritura que quando ele absolve o pecador, ninguém mais condena. E eu creio no que diz a Escritura, que naquela mesma sexta-feira ele foi retirado da cruz, seu cadáver foi lavado, enrolado em lençóis e colocado numa caverna escavada numa montanha, e que colocaram uma pedra na entrada do sepulcro e ainda lacraram aquela pedra, chumbaram com argamassa, e que colocaram ali guardas romanos para vigiar o cadáver. A Escritura conta isso. E os guardas romanos ficaram naquela sexta-feira, no sábado, mas no domingo pela manhã, um anjo de aspecto mais brilhante que um relâmpago desceu do céu em alta velocidade. Os guardas ficaram paralisados. Então aquele anjo tocou na pedra, a pedra que estava na entrada do sepulcro, e ela se moveu para o lado, e aconteceu um terremoto. O Evangelho diz isso. E aquele que estava morto há 3 dias ressuscitou, cheio de glória, cheia de graça, cheio de poder. Ressuscitou dos mortos e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, e está vivo pelos séculos dos séculos. Eu creio no que a Escritura diz, que o mesmo Jesus que morreu na cruz ressuscitou em carne e ossos. Eu creio que esse Jesus ressuscitado ficou na terra por cerca de 40 dias, dando provas para os curiosos de que ele não era um fantasma, não era um espírito, não era uma simulação, não era uma fraude. Creio que não apenas Tomé, mas muita gente pôde tocá-lo e comprovar que era o mesmo Jesus que nasceu neste planeta, que cresceu em Nazaré e que andou com eles por 3 anos e meio. O mesmo Jesus brutalmente assassinado na cruz, o mesmo Jesus que todos achavam que já estava morto, ele mesmo permitiu que pessoas o olhassem de perto, e com aquelas pessoas ele comeu com elas, pernoitou com elas, depois se ressuscitou, e 40 dias depois de ressuscitado, levou 500 pessoas até o Monte das Oliveiras e disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os doentes e os curarão. Eu creio nesse Jesus que disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Batizem todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio nesse Jesus que disse: eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Eu creio nesse Jesus que disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando tudo estiver preparado, eu virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Eu creio na Escritura que diz que Jesus mandou todos os que creem nele ficarem reunidos, até que do alto sejam revestidos de poder. E eu creio que os discípulos ficaram ali. Das 500 pessoas que estavam no Monte das Oliveiras, só 120 alcançaram o dia de Pentecostes. Mas no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som parecido com o som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados. A Escritura diz que todos viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E a Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, diz: e todos, não um ou outro, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Um só Espírito, ao mesmo tempo em 120 pessoas. Eu creio que não eram 120 espíritos diferentes, mas somente um, o Espírito Santo de Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê desse jeito que eu resumi, quem crê mesmo, tem o direito de sentir no seu ventre rios de água viva correndo do seu interior. E que ele quis dizer com isso, que esse rio de água viva é o Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Agora eu quero que você pegue uma caneta e grife aí no versículo 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber. Grife o verbo receber. Receber. Passe um traço debaixo de receber. Receber o Espírito Santo. Nós costumamos falar: venha buscar o Espírito Santo. A gente fala isso, não fala? Venha na Paz e Vida buscar o Espírito Santo, não é? Mas nós precisamos começar a corrigir. Porque não é venha buscar o Espírito Santo, venha receber o Espírito Santo. Não um Espírito qualquer, o Espírito de Deus. Não buscar, mas receber, porque buscar é para você buscar o reino. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar é buscar o reino. Mas quem vem aqui para buscar o reino, tem o direito, se crê, como diz a Escritura, tem o direito de receber o Espírito Santo de Deus. É como, por exemplo, eu pego essa minha Bíblia aqui, tá? Eu pego essa minha Bíblia e falo assim para essa moça: moça, vem buscar essa Bíblia. Estou falando com você.
Deixa aí, deixa a sua aí. Vem buscar essa Bíblia. Ela veio buscar, não veio? Agora eu digo para ela, receba esta Bíblia. Agora ela recebeu. Você veio aqui buscar o reino, mas hoje você vai receber o Espírito Santo de Deus. Se você crê em Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. Obrigado. Receber. Receber é o verbo que você tem que usar para ter o Espírito Santo. O que é que você veio fazer aqui? Você veio receber o Espírito Santo. Buscar o reino, mas estando aqui, você veio o quê? Receber. O que você veio fazer aqui? Receber o Espírito Santo. Então vamos confirmar esse ensinamento aqui, em João capítulo 14, aqui mesmo no Evangelho de João, no versículo 16. Jesus ainda não tinha sido preso, é a sua última noite de vida. Ele diz que precisa ir, porque se ele não for, o Espírito Santo não virá. Ele vai trocar de lugar. O Espírito Santo que está no céu será enviado para a terra e ele ficará no céu. Então aqui em João 14:16, Jesus explicou: quando eu chegar lá, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Deixa eu explicar uma coisa. O Evangelho de João foi escrito originalmente em grego. E aí no teu Evangelho, onde você leu Consolador, e algumas traduções também está escrito Ajudador, no original grego do Evangelho de João, no original, não está escrito Consolador, nem Ajudador. Isso está somente na versão em português. No original grego está escrito outro Paráclitos. Em grego, Allos Paráclitos. Onde Allos, Jesus está dizendo outro da mesma espécie que eu, outro igual a mim. Não hétero, que seria outro diferente de mim. Hétero também é uma palavra grega e significa diferente. Mas Jesus usou a palavra allos, que em grego significa outro, mas da mesma espécie que eu. Outro, mas igual a mim. Ou seja, não é outro espírito, anjo, arcanjo, querubim, serafim, ou espírito de algum falecido do passado. Não! Ele está dizendo, allos, outro igual a mim. Não criatura, Criador. Outro igual a mim, Criador. Outro igual a mim, Deus. Outro igual a mim, Deus. Allos Paráclitos, palavra grega composta por duas palavras. Para significa ao lado e kletos significa chamado. Então, Paráclitos significa chamado para ficar ao nosso lado. Então, ele está dizendo, e eu, quando chegar lá, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro igual a mim, para que fique ao vosso lado para sempre. E no versículo 17 ele explica, o Espírito da verdade, veja, Paráclitos é o Espírito da verdade. Espírito com letra maiúscula. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Coloca um traço de novo embaixo de receber. Não é que o mundo não pode buscar. Que o mundo não pode o quê? Receber. Quem é do mundo não pode receber. Pessoa que fala palavrão, fuma, bebe, se droga, se prostitui, mente muito, engana as pessoas, as práticas normais aí de fora. Uma pessoa do mundo não pode receber o Paráclitos, não pode receber o Espírito da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, passou um traço aí em receber, porque não vê nem o conhece,
mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Hoje nós falamos assim na igreja: Jesus está aqui no nosso meio, porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não foi isso que ele disse? Mas não é Jesus, porque ele está à direita do Pai. Quando nós sentimos a presença do Senhor aqui, é por causa do Espírito Santo que está na terra agora. Agora ele está na terra. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Mas a ideia de Deus, a ideia do Senhor, não é ele habitar no nosso meio do lado de fora, do nosso lado. Ele é chamado para ficar ao nosso lado. Por quê? Não só ao nosso lado, amados, ao lado de qualquer pessoa na terra. Ele é chamado para ficar em todos os lugares. Quem é do mundo não pode receber, mas o mundo inteiro tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, mas ele está em toda a terra ao mesmo tempo. O único Espírito de Deus. Claro que nós temos prazer de que ele esteja aqui, porque aqui é um lugar de pessoas que vieram para recebê-lo. Mas acredite, o Espírito Santo agora está lá no meio dos traficantes, no meio dos bandidos que estão planejando más ações. O Espírito Santo está dentro dos bares e dos inferninhos. O Espírito Santo está no meio das negociações ali entre homens corruptos, acompanhando tudo. E o que o Espírito Santo faz? Do lado de fora, Jesus disse: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele fica no ouvido da pessoa, falando, mas ele está do lado de fora, porque uma pessoa do mundo não pode recebê-lo, mas ele está em toda a terra. Não pense você que o Espírito Santo só habita dentro das igrejas. Não, ele está em toda a terra. Ele está ali naquela mesa de bar, no meio do jogo. Ele está nos piores lugares, falando com a prostituta, falando com o marginal, com o traficante, mas não só com as pessoas más ou ruins, com o trabalhador, com a trabalhadora, com a mãe de família, com a dona de casa, com os filhos, com os pais, com os homens de bem, até com os ateus. Ele o tempo todo falando para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, mas sempre do lado de fora. Mas Jesus disse: com vocês, ele habita no meio de vocês. Mas não é só isso. Final do versículo 17. E estará em vós. Eu ouvi o Espírito Santo naquela madrugada, quando o Senhor me disse: em 60 dias te libertarei. Mas ele estava do lado de fora falando isso. Eu ouvi a sua voz, mas hoje é diferente. Eu não ouço mais o Espírito Santo do lado de fora. Eu ouço o Espírito Santo dentro de mim, porque ele está em mim. E se você veio aqui para recebê-lo, ele também estará dentro de você. Hoje vai ser a noite gloriosa em que o Espírito Santo sairá do lado de fora e entrará no tabernáculo. Diga para o Senhor: eu sou o teu tabernáculo, eu vim te receber, entra em mim. Veja o que Jesus disse antes de subir aos céus. Vá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus disse para os discípulos, antes de subir aos céus: fiquem aqui em Jerusalém, tá? Fiquem aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem aqui, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Fiquem aqui. E no versículo 8 Jesus falou: e recebereis. Passa um traço aí de baixo.
e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis o Espírito Santo. O Espírito Santo a gente não busca, o Espírito Santo a gente recebe. E só recebe quem busca o reino de Deus. E só recebe quem crê em Jesus, como diz a Escritura. Agora nós vamos ver como é que foi a descida, a chegada, o recebimento do Espírito Santo em Samaria. Atos capítulo 8. Vamos ler Atos dos Apóstolos capítulo 8. E nós vamos já ler o versículo 14. Por quê? Porque o Filipe foi para Samaria, começou a anunciar Jesus, curar doentes, paralíticos, expulsar demônios. As pessoas creram no Jesus Cristo que ele estava anunciando, foram batizadas nas águas e só. Mas a coisa não para com o batismo nas águas. Então Filipe mandou mensageiros para Jerusalém, onde estavam os discípulos, os 12, perguntando: e agora? Os samaritanos creram em Jesus. Eu batizei todo mundo nas águas. Tem muita gente curada, tem paralítico curado, tem gente endemoniada liberta. Transformação total em Samaria. Mas eu não sei o que eu faço. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra, primeiro recebe a palavra. Receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem, passa um traço aí de baixo, para que recebessem o Espírito Santo. O verbo do Espírito Santo é receber. O que é que você veio fazer aqui hoje? Então Pedro e João foram lá e oraram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam. Passa um traço aí de baixo. Gostoso aprender, né? E receberam o quê? O Espírito Santo. E receberam o Espírito Santo. O apóstolo Paulo abriu muitas igrejas lá no mundo estrangeiro. Aí, numa viagem, ele está passando pela cidade de Éfeso. E ele encontra lá 12 homens, que aparentemente eram discípulos, que eram salvos. Aí Paulo começa a conversar com eles. Vá comigo no livro de Atos, capítulo 19, a partir do versículo 2. Paulo perguntou para eles: recebestes, passa a caneta aí, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha aí, confirmando as palavras de Jesus. Se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. E isso disse ele a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Olha, direito de quem crê. Esses sinais seguirão os que crerem, falou Jesus ressuscitado. Em meu nome falarão novas línguas. Então Paulo está perguntando: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aí Paulo começou a pregar para eles a respeito de Jesus. Por que a pessoa tem que crer em Jesus? Porque é Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não adianta crer em João, ser batizado nas águas, mas não crer em Jesus.
Pastor, tem igreja que não crê em Jesus e batiza? Tem, claro que tem. Não adianta nada. Então Paulo começou a anunciar Jesus para eles, para aqueles 12 cidadãos de Éfeso. E quando eles creram em Jesus, então agora eu vou batizar vocês. Pastor, Paulo batizou eles de novo? Não. O batismo que eles tinham antes é como o batismo de nenezinho que os católicos têm hoje em dia. É um batismo sem Jesus. Pode até falar de Jesus, mas quando você é nenezinho, você não creu em Jesus. Esse batismo não vale. Por isso que nós estamos anunciando Jesus. Aí Paulo então anunciou Jesus para aqueles 12 homens, eles creram, então Paulo os batizou, porque agora eles creram em Jesus. Nenezinho não crê em nada, depois que ele cresce a gente prega Jesus para ele, se ele crer a gente batiza. Amém? É assim que a coisa anda. Olha aqui. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Se não recebeu e crê, você tem o direito de receber. Quando você crê, se você está buscando o reino, então dentro do reino você tem o direito de receber. É direito de quem crê. E para a gente terminar a palavra, vamos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. João 16, versículo 14. Jesus falou assim, antes de ser preso: o Espírito Santo, o Paráclitos, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Atenção, receber é o verbo do Espírito Santo. A pessoa que quer receber o Espírito Santo tem que crer em Jesus. Ela tem que buscar o reino. Buscar o reino é a ordem de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus. É a ordem de Jesus. Mas o Espírito Santo só recebe quem busca o reino. Quem não busca o reino não recebe o Espírito Santo. Mas quem está buscando o reino, quem está vindo na igreja, quem está realmente buscando o reino, tem o direito de receber o Espírito Santo. Mas Jesus disse que o Espírito Santo glorificará Jesus, porque ele também há de receber. Passa um traço aí. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Você tem que ser de Jesus. Se você não for de Jesus, não tem como você receber o Espírito Santo. E não tem como Jesus batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Porque o Espírito Santo glorifica Jesus quando recebe pessoas que são de Jesus. Então toda a igreja fique de pé. Buscar o reino é a ordem de Jesus, mas só recebe o Espírito Santo quem busca o reino. E o Espírito Santo só pode ser dado. Jesus só batiza com o Espírito Santo e com fogo quem é de Jesus, quem pertence a Jesus. Como que alguém pode pertencer a Jesus? O Evangelho ensina. Quando você reconhece que Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, quando você reconhece que Ele pagou um preço que ninguém estava disposto a pagar, quando você diz, Ele me comprou, Ele pagou um alto preço por mim, quando você reconhece isso, então você passa a ser propriedade de Jesus, e o teu nome é escrito no livro da vida. Quando o teu nome está escrito no livro da vida de Jesus, então você é propriedade de Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo pode ser dado para você. Essa é a primeira coisa.
receber Jesus. Você tem que receber Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nós temos esta palavra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe Jesus, você recebe também o poder de se tornar filho de Deus. Aí você passa a ser de Jesus. O inferno não poderá mais tocar num fio de cabelo teu. Ninguém terá autorização para fazer ou causar qualquer dano contra a tua vida. Ninguém. Porque Jesus é muito ciumento com as pessoas que são dele. Você vai entender isso mais profundamente quando você entregar a vida para Jesus. Quando você se entregar mesmo e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pastor João Ribe, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Tudo que você tem que fazer é erguer a tua mão assim e falar: eu quero receber Jesus agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ergue a tua mão se você quer. Todos que querem, erga a mão direita bem alta. Oh glória, coisa linda. Todos que ergueram as mãos, vem para cá, vem para frente. Eu vou esperar você aqui de joelhos. Eu vou ficar te esperando de joelhos. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. O teu nome vai ser registrado no cartório do céu. Ali a propriedade vai ser declarada: esta pessoa me pertence, esta pessoa eu comprei com meu sangue, nesta pessoa ninguém toca. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Pastor, estou com tanta vontade de ir aí na frente, então vem. Vem, por que você não vem? Vem para cá. Eu quero chamar aqui na frente todos os filhos pródigos. Pessoas que já conhecem essa palavra, mas que estão afastadas. Pastor, eu sei da igreja e faz tempo que eu estou fora, não congrego em igreja nenhuma. Eu ouço apenas pela rádio, eu gosto, eu me sinto bem. A palavra não é para você se sentir bem, a palavra é para te salvar. Você pode estar na pior situação hoje, filho pródigo, mas se você vier aqui para frente, o Pai vai te receber de braços abertos, e Ele vai te restaurar. Acredite em mim. Ele não vai lançar no teu rosto acusações. Ele não vai virar as costas para você, filho pródigo. Ele não vai te rejeitar, filha pródiga, do jeito que você está. Mas eu voltei a beber, eu voltei a fumar, eu voltei a usar drogas, eu voltei a fazer coisas erradas, eu tenho vergonha. Venha do jeito que você está, porque o Senhor Jesus vai te transformar. Ele vai te purificar, Ele vai te dar vestes novas. Você não vai mais andar descalço, porque você não é escravo não, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Vem aqui para frente, filho pródigo. Em nome de Jesus eu te desamarro agora. Em nome de Jesus eu te desamarro agora. Sejam rompidas todas as cadeias das trevas. Vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. Nenhum demônio vai reter qualquer filho pródigo. Nenhum espírito das trevas vai reter qualquer filha pródiga. Vem para frente e vamos aplaudir mais ao Senhor. Vem para frente, vem para cá, porque não apenas Ele vai te restaurar, hoje você vai receber o Espírito Santo de Deus. Pastor João Ribe, eu acho que eu não recebo o Espírito Santo por causa de consciência pesada, muitas acusações que eu mesmo me faço, acusações com lembranças do meu passado, pessoas me acusam.
eu me sinto indigno, indigna de receber o Espírito Santo, acho que é por isso que eu não consigo recebê-lo. Vem aqui para frente. Jesus vai tirar esse complexo de culpa. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai apagar o seu passado. Ele vai te dar a certeza de que o seu sangue precioso tem o poder de te purificar de todo o pecado. E quando Ele perdoa, ninguém mais condena, nem o inferno, nem tua consciência. Vem aqui para frente e vamos aplaudir bastante ao nome de Jesus. Pessoas que até um dia chegaram a falar em línguas, mas depois perderam e nunca mais voltaram a falar em línguas. Você se perdeu, mas Jesus não te perdeu. Vem aqui para frente também. Vem aqui para frente, você que faz tanto tempo que não fala em línguas. Você pode ter perdido, se perdido, mas Jesus não te perdeu não. Vem para cá, vem para cá. Eu quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio, ou assistindo pela TV, ou pela internet. Entra lá no youtube.com/JoãoRibe. Você vai ter acesso a um monte de pregações. E quem sabe você está assistindo esta mensagem no YouTube ou no facebook.com/JoãoRibe. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se ajoelhe aí ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. E você que está ouvindo pela rádio, quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Então faça o seguinte, coloque a mão direita sobre o teu coração. Se for possível, quem está à distância se ajoelhar, ajoelhe-se. Mas se não for possível se ajoelhar, então mande somente esse sinal para o céu. A mão direita colocada sobre o peito, sobre o teu coração. Isso. E nós que estamos aqui na Paz e Vida, sede do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, vamos nos ajoelhar diante dele. A igreja continue de pé. Todos que se ajoelharam ou estão com as mãos colocadas sobre seus corações, com fé nesse Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga com fé: meu Deus e meu Pai, eu creio no Senhor, como diz a Escritura. Por isso eu peço o perdão de todos os meus pecados, porque eu creio que Jesus pagou o preço da minha expiação ali na cruz. Eu creio que o seu sangue santo tem o poder de purificar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito de todo o pecado. Então vem, Senhor, agora com o sangue de Jesus e me purifica. Prepara o meu corpo para ser o teu tabernáculo, o templo vivo do teu Espírito. Prepara o meu corpo, Senhor, para ser a morada do teu Espírito Santo. Vem agora, Senhor, e faça morada dentro de mim. Faça em mim o que o Senhor achar melhor. Comece a me moldar de novo. Meu Deus da glória, eu suplico o perdão dos meus pecados. E quero também que agora o meu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, porque eu tenho esse direito. Eu declaro com a minha própria boca que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Que mensagem maravilhosa acabamos de receber. Tenho certeza que você levantou a mão para o Senhor, dizendo que quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua vida. Meus parabéns, que Deus abençoe grandemente você, em nome de Jesus.
Você também, filho pródigo, filha pródiga, que acabou de voltar para a casa do Pai. Que bênção, hein? Ainda bem que teve tempo para você voltar. Agora, firme com o Senhor, tenho certeza que Deus vai trazer para você as promessas dele para a sua vida, tá bom? Mas eu quero que você faça algo. Amanhã, domingo, vem estar conosco na Paz e Vida. Primeiro, para confirmar a sua entrega ou o seu retorno para a casa do Pai. E em seguida, também se preparar para o grande batismo, que vai acontecer no dia 13 de dezembro, tá? 2025, o último batismo do ano, certamente ano novo, vida nova para você, em nome de Jesus. Então amanhã, domingo, aguardo você aqui na Paz e Vida. Você, que sempre quis conquistar saúde perfeita, libertação de vícios e alegria de viver. Eu tive leucemia quando eu tive 12 anos de idade. Fiz 3 anos e meio de quimioterapia e depois disso eles me falaram que eu não poderia engravidar, que para isso teria que fazer um tratamento, né? E aí a gente começou a ouvir a palavra através da rádio. E lá eu ouvi um testemunho de uma mulher que não podia engravidar e um dia engravidou de gêmeos. E eu tomei posse do testemunho dela. Saí de lá dizendo pro meu esposo, não, breve eu vou estar grávida. E 2 meses depois, eu falei pro meu esposo, tô grávida, tenho certeza. E aí, pra glória do Senhor, hoje a gente tem o Diogo, ele é o xodó da igreja, todo mundo conhece, tá lá na escolinha. Tá lá na escolinha. Isso é um sonho que Deus te deu. Sim, ele é o nosso sonho, o nosso milagre realizado. Prepare-se. Amanhã, domingo, acontece na Paz e Vida a campanha de 7 orações que vai transformar você em um grande conquistador. Porque já está profetizado que 2026 vai ser o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Amanhã, domingo, em todas as unidades da Paz e Vida. E você, que já teve tudo isso e perdeu, o Deus da restituição vai trazer tudo para você. 2026, o ano dos conquistadores, com a unção da restituição em dobro. Anote, amanhã domingo, em todas as unidades da Paz e Vida. Às 8 da manhã, às 3 e às 6 da tarde. E na nossa sede, além desses horários, também às 6h30 e às 10 da manhã. Em Natal, Avenida Senador Salgado Filho, 1950, ao lado da Passarela. Para mais endereços de Paz e Vida no Rio Grande do Norte, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até amanhã e viva Jesus! Você acabou de assistir Paz e Vida no seu lar, com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da salvação.